distâncias das refeições, né? Como eu falei, eu desejo colocar novamente refeição de manhã e refeição de tarde. E a distância de refeição é algo muito importante. Porque, por exemplo, se você toma café da manhã muito cedo e almoça, e você está com muita fome durante o almoço, como em um dos casos que eu já atendi, e busca emagrecer, você come em maior quantidade e com maior velocidade. Esse item na sua autoavaliação você precisa colocar também. O que isso quer dizer? A gente precisa comer uma certa quantia, e quanto mais devagar a gente comer, mais a gente está aproveitando o alimento. Então, se a gente comer muito rápido, a gente vai precisar comer mais alimentos, porque naturalmente o nosso corpo não vai absorver bem aquilo ali. Mas se a gente comer bem devagar, os alimentos, né, não tanto assim, digamos, seja uma questão de ter tempo hábil para comer assim, não estou falando de ficar 5 horas do dia aí comendo, mas se a gente comer mais devagar, a gente vai aproveitar mais os nutrientes, né, a gente vai aproveitar bem mais os nutrientes e vai fazer bem, né, vai precisar de menos comida e vai ter uma chance de emagrecer. Então, se você come no café da manhã e você já come no almoço, que isso é várias horas depois, e o almoço você come muito rápido, você come em grandes quantidades, vai chegar a necessidade de colocar uma refeição no meio. Porque colocando uma refeição no meio, você consegue naturalmente diminuir a fome que você vai ter no almoço e comer mais devagar, que é inclusive uma das estratégias que eu utilizo. Eu como de manhã e estou tentando voltar aí a comer de tarde, mas é uma questão de me regrar mesmo. Nem nós, né, que somos profissionais aí da rotina, somos 100%. Eu estava falando ontem na live, que eu estou gravando esse vídeo no sábado, 24 de dezembro de 2022. Ontem, na primeira live que eu fiz aqui no canal, estava conversando com o editor e o cara do tráfego dos vídeos aqui. Então, esse vídeo aqui, por exemplo, é a equipe dele que edita, Estalo Digital. E a gente estava conversando, né, que eu quis começar já as minhas sessões de lives, foi numa sexta, e as outras, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas as outras a princípio serão na quinta. E ele falou, né, esse ponto de que nós estávamos conversando que nós devemos ter uma organização, que às vezes a gente pode ficar desleixado. E ele perguntou, né, que eu citei 5 erros que a gente não deve cometer, né, na questão 5 erros que a gente comete. Ele perguntou se chega algum momento que a gente fica 100% sem cometer aqueles erros. E eu falei que não, que é impossível. É impossível. A gente vai aceitar cometer eles e vai estar ciente que vai estar cometendo. Por exemplo, um deles, que é em relação a esse episódio, é fazer coisas com fome, que é um dos tópicos que eu vou falar aqui. Mas tem alguns outros erros, como por exemplo procrastinar. Procrastinar, quando você for bem produtivo, você terminar o seu dia, você pode se permitir procrastinar. Você já terminou a sua produtividade, você pode se permitir ter lazer. Regrar o sono, né? Subestimar o sono. Tá, vamos supor que o teu sono está regulado, mas de vez em quando vai ter uma festinha, vai ter alguma coisa que você vai querer prejudicar ele um pouquinho para bens maiores, digamos assim. Então é natural, né, que mesmo nós que orientamos na questão da rotina, não sejamos perfeitos. Então agora, como eu citei, tem a importância de não fazer coisas com fome. Isso é bem relevante. Então o que eu quero dizer com não fazer coisas com fome? Como por exemplo, comprar comida. A gente vai acabar comprando mais comida do que precisa, principalmente grandes quantidades de besteira. Comprar coisas em geral. Já foi feito estudos que pessoas com fome gastam mais até em loja de roupa, né? Gastam mais em tudo. Então é preciso sempre avaliar isso, analisar e tudo, que tem riscos aí da pessoa acabar comprando bastante coisa. E escrever. Essa eu notei no meu serviço aí, que eu escrevi uma vez, por exemplo, eu escrevi um relatório e a minha colega perguntou: o que aconteceu? Tu fez com fome? Tu comeu vírgula que fez com fome? Aí fiquei sem entender, depois eu fui ver, realmente eu tinha errado algumas pontuações e tal, e foi antes do almoço. Aí no outro relatório que eu fiz com fome,
comi a minha marmita matinal, fui lá, dei uns ajustes e ela não ajustou uma vírgula. Então assim, interfere, tá gente? Interfere até escrever com fome. Então são comportamentos aí alimentares que você deve ficar atento. Continuando aqui, o que você deseja parar de consumir? Ou diminuir muito a frequência de consumir. Por exemplo, você pega 3 vezes na semana lanches, seria interessante tentar reduzir para uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, né? Você está comendo besteira, salgadinho, fritura, está comendo coisas o tempo todo, seria interessante dar uma reduzida aí na frequência e na intensidade desses comportamentos e ir com o tempo regulando isso. Então, se você começar a regular os seus comportamentos, você vai começar a ter mais resultados. É uma questão de diminuir gradativamente. Você não vai de 3 vezes na semana, pegando X, diminuir para uma vez a cada 15 dias imediatamente, se você é muito viciado na recompensa que isso te traz. Mas você pode, por exemplo, estar aí fazendo isso gradativamente. Então de 3 você reduz para 2, na semana seguinte 1, na semana seguinte não pede, aí fica 1 a cada 15 dias. Esse é um comportamento que você visa reduzir. Mas tem alguma coisa que você quer realmente parar de comer? Tem alguma coisa que você quer parar de consumir? Bom, aí você deve se organizar para parar de consumir esse alimento ou essa bebida. Por exemplo, o refrigerante, no momento eu optei por parar de consumir. Assim, quando eu estiver viajando o mundo aí, fazendo minhas coisas, talvez eu consuma refrigerantes locais, assim, meio que algo de turista, não em grandes quantidades. Mas na minha vida, nesse momento, não tem sentido estar consumindo refrigerante. Então eu definitivamente parei de consumir refrigerante. Tanto que eu estou morando aqui desde 2021. 2021 foi março de 2021, agora nós estamos em dezembro de 2022 quando eu estou gravando esse vídeo. Então eu não consumi nenhum refrigerante aqui em Campo Belo. Para não dizer que eu não consumi nada de refrigerante nesse tempo, eu fui para Concórdia, que é onde meus pais moram, e eu encontrei no mercado um refrigerante zero sódio, zero açúcar, orgânico, que era R$6 uma garrafinha bem pequena, e eu tomei um pouco assim para experimentar um gosto, era tipo uma coca mesmo, assim, um gosto bem bom, e eu tomei aquele, assim. Mas refrigerante assim padrão, e eu nem sei se aquele é saudável, para falar a verdade, eu não tenho conhecimento, mas foi a única coisa que eu tomei assim. Refrigerante mesmo, esses normais, faz muito tempo que eu não tomo, muito tempo, foi em 2020 a última vez que eu tomei, se eu não me engano. E assim, se você não abre mão, você tem que maneirar na quantidade e no horário pela questão da cafeína. Mas se você, por exemplo, no refrigerante não se importa muito, não faz diferença, aí você tira. O que você deseja começar a consumir? Por exemplo, você deseja começar a consumir mais verdura? Você deseja começar a consumir mais frutas? Deseja começar a almoçar melhor, no sentido de uma alimentação mais nutritiva, uma alimentação mais interessante? Então, o que você deseja começar a consumir? Esse ponto é extremamente relevante e você deve avaliar aí pontos que você deseja começar a consumir nesse momento. Por exemplo, eu desejo aumentar o número de frutas e verduras, é uma coisa que eu ainda sinto que dá para melhorar. E com o tempo, com a minha organização, eu quero estruturar melhor a minha rotina. Dá para colocar mais grãos também, né? Granola, uma coisa assim. Dá para colocar, enfim, muita coisa nutritiva. Por exemplo, até a uva, né? Ano passado eu acabei optando por não consumir. Depois eu estudei um pouco alguns nutrientes, a questão dos flavonoides e tudo mais, né, que é um nutriente interessante que tem na uva, no morango, no vinho, no suco de uva, em um monte de coisas ali, dessas frutas. Eu acabei optando por consumir uva. Então esse ano vai ter a colheita agora, início do ano dos meus pais, e quando eu pegar a uva, provavelmente eu vou consumir. Então dessa vez eu vou passar um pouquinho diferente.
né? Eu não ligo muito para uva, eu gosto mais dos derivados, como por exemplo do suco, do vinho doce, do vinho, mas esse ano eu vou acabar optando em consumir a uva também.